Nós só vamos aparecer aqui, né? Pronto, começou. Só coloca no silencioso no celular. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Que saudade que eu tô de vocês. Tudo bom com você, Mária? Socorro. Tudo bem? Socorro. Oi, tudo bom? E aí, vamos bater um papinho hoje sobre nós, sobre a nossa quarentena, nossa eu não vida tô me vendo. de advogadas. Conversar, né? Conversar sobre como é que está sendo lidar com tudo isso. Eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Silvia. Silvia, fala o seu currículo. Meu nome é Silvia Minhoto, eu sou advogada, sou secretária da Comissão da Mulher Advogada, secretária da BMCJ e sou conselheira seccional. Muito bem. Agora, a dona Socorro. Oi, tudo bom? Meu nome é Socorro Rodrigues, sou conselheira seccional. Estou sem som. Estamos ouvindo, Socorro. Estão ouvindo? Tá, ok. E sou presidente da BMCJ, né? Agora, mais recentemente, tomei posse. Já estou no sistema OAB há bastante tempo, sou advogada, né? E estou muito feliz de estar aqui para vir tricotar um pouquinho, né, com a gente. Socorro, vamos continuar aqui contigo. Conta pra gente como é que está sendo essa tua experiência na quarentena. O que você tem feito para não pirar? Essa quarentena, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Como vocês sabem, nós advogadas participamos, né, da Conferência Nacional da Mulher Advogada e temas relevantes foram tratados para a advocacia feminina, empoderamento da mulher. E aí nós voltamos e queríamos... eu estou achando que não estou conseguindo aqui esse zoom direitinho. E aí voltamos e, de repente, ávidas, né, em passar a transmitir tudo isso, né, para as nossas amigas advogadas, formamos uma equipe de 20, acho que uma comitiva de 25 advogadas que foram participar. E quando nós fomos, o nosso medo era a violência que estava pairando naquela cidade. Mas jamais pensávamos em que, de repente, seríamos, né, surpreendidas com essa pandemia, né? E quando nós voltamos, logo em seguida, a gente estava com vários planos e, de repente, nós tivemos que abortar esses planos. E foi muito difícil. Para não pirar, eu não sei o que eu tive, o que nós tivemos que fazer, né? Porque, de repente, nossa vida deu uma volta assim que a gente nem imagina. E essa volta, o que ela representou para a gente? Assim, muito sofrimento, né? Sofrimento porque a gente sofria pela nossa colega que estava contaminada, sofríamos pela situação de saúde dela e sofríamos por nós, pela nossa saúde, a saúde de nossa família, porque naquela semana nós tivemos contato com muitas pessoas, então logo que nós soubemos, nós tivemos que fazer contato com essas pessoas, então já foi uma piração, porque de repente, será que você contaminou alguém, você contaminou alguém que você não né? Sem querer, evidentemente que é sem querer, né? Mas a gente não, nós a criamos, nós somos assim muito relax, né? A gente não imaginava que essa pandemia fosse chegar Depende, tão né, próximo, Socorro? Nem né? todo mundo é muito relax, né? Mas a gente não imaginava, olha, Rê, obrigada, Rê. Assim, a gente não imaginava que isso fosse chegar tão rapidamente assim, né? Então, nós sofremos muito e a gente teve que adaptar,
nossas vidas, né? Adaptar. Eu digo assim que eu não convivi com isso, eu digo que eu passei. Hoje em dia nós estamos passando, mas hoje nós estamos assim mais com mais tranquilidade, porque na época nós ficamos assim, quer dizer, acho que ninguém sabia nem o protocolo, nem nada, né? Como é que você tem que agir, o que você tem que fazer, a gente não tinha ideia do que seria, né? Então, eu acho que os nossos governantes, eles não prepararam a população brasileira para isso, para receber essa pandemia, né? Então, o mundo não estava nós tivemos, preparado, né, Socorro? Acho é que o um mundo mundo, inteiro tá mas da mesma forma. eu questiono assim, não é, Mayra? Porque chegou lá em janeiro, né, em outros países, e foi chegando, se aproximando do Brasil, então eu acho que nós não fomos preparados porque houve aí um espaço de tempo para a gente, né, se preparar. Quer dizer, eu lembro que no começo não tinha álcool gel para vender, né? A gente não sabia se tinha que andar de máscara ou não, a gente não sabia, a gente estava em casa, não sabia se tinha que abrir a porta com o braço, com a mão, a gente não sabia nada, né? Então a gente, assim, ficou eu e meu marido, nós dividimos a casa, né? Ele ficou num quarto, eu no outro. Quando ele entrava na cozinha, eu saía. E era tudo assim, como é que se diz? Era um terror, né? Um terror. Experimental. Hoje em dia, a gente já está mais... a internet, né, o mundo digital, nos ofereceu muitas informações, né? Lógico que tem muitos fake news, mas hoje a gente tem mais informações, né, sobre o que é, como proceder, até mesmo como os protocolos foram modificando, né? E a gente está, como é que se diz, fomos nos orientando, né? Fomos aprendendo a conviver com isso, mas foi uma reviravolta e tanto, não sei como dizer. Verdade. Silvia, você, o que tem feito aí nessa quarentena? Vai voltar uma nova mulher? Todos, Olha, né? com certeza não tem como a gente sair de uma situação como essa do mesmo jeito que entrou, porque é uma experiência muito diferente na vida de todos. A Socorro tem razão, é uma novidade no mundo todo, ninguém sabia como lidar com essa quarentena, ninguém esperava que fosse ser tão avassalador, que fosse ser tanto tempo. No começo, eu estou em isolamento desde março. No começo a gente parece que fica mais animada, tem aquela sensação de férias, apesar de você estar aflito com os amigos. A gente tinha uma amiga, a Isabela, que não estava bem, mas a sensação que você tem é que vai passar logo. Dali um mês, no máximo, você está saindo daquilo. E não é assim que a coisa está se desenvolvendo. Então, é um reaprender diário. Você vai ter que se esforçar para mudar muitos hábitos seus, muitos padrões, muitos paradigmas que você tinha na sua cabeça. Você vai ter que preencher seu tempo, a sua cabeça. É claro que, como o Socorro falou, a gente tem internet, muita informação, um novo jeito das pessoas se comunicarem através de lives, através de reuniões virtuais, que, claro, que é muito gostoso. Está todo mundo sentindo falta da presença física, mas essa forma também é legal. A gente consegue ver pessoas que normalmente a gente não encontraria, né? Mas, de qualquer forma, eu estou procurando, por exemplo, estou eu e meu filho em casa. Meu filho já tem 27 anos, então já é adulto, já me ajuda. A gente divide o serviço da casa. Eu dispensei a minha empregada. E, então, a gente está por conta de fazer o serviço doméstico todo e ao mesmo tempo, eu vou monitorando as minhas coisas, aproveito para estudar, assisto muitos filmes, procuro ler alguns livros. Estou lendo meio devagar, porque a gente fica muito angustiada, então nem tenho pressa. É bom mesmo ler devagar, assim, que é para ir preenchendo até a gente parar de ficar isolado. É isso. Silvia, você se afastou um pouquinho da advocacia e entrou no serviço público. Você está trabalhando de casa? Você está em home office ou a secretaria onde você trabalha? Não, eu não estou trabalhando em home office.
muito embora eu tenha me oferecido, caso precisassem de mim para alguma coisa, né? Porque eu trabalho na Secretaria de Licitações não tem como eu fazer daqui a licitação. Tem alguns programas em computadores públicos, quer dizer, não tem como ter esses programas no meu computador particular, né? Mas eu já auxiliei alguns colegas meus de lá da secretaria que precisaram de ajuda assim, em parecer, analisar processo, aí manda para o meu e-mail, eu leio, redijo, melhoro a redação do que tiver que melhorar, mando de volta. Estou tentando ajudar nesse sentido. Ainda tenho alguns processos, muito embora eu esteja temporariamente afastada da advocacia, eu ainda tenho alguns processos que eu monitoro, acompanho, mas não tive nenhuma audiência ainda agendada, a gente está só Tu sentiu que monitorando os esses teus processos. processos, eles andaram mais do que se a gente tivesse em tempos normais? Eu senti, eu achei que parece que os juízes ficam menos sobrecarregados, talvez, né? Porque não tem que fazer audiência, não tem que encontrar com as pessoas, talvez eles consigam despachar mais rápido, né? Eu achei. Não sei a O Socorro, Socorro, que a Socorro é, trabalha como juíza leiga, quem sabe ela é, pode dar uma. É, tá é. funcionando o Socorro lá no juizado Tá, de eu home vejo. office? Olha, nós temos trabalhado sim, e eu estou em home office, e no começo eu não conseguia trabalhar, né? Eu sentava, na hora que eu sentava no computador, eu sentia que parece que era um momento reflexivo, então eu dizia, "Ai, não conseguia sentar, não conseguia me concentrar, né? E aí foi nessas horas que eu canalizei assim, né, para outras coisas, tipo assim, comecei a limpar casa. É, um dia eu me vi limpando o teto da casa. Imagina, né? Você geralmente você chega em casa, você limpa só aquele meio onde você pisa. Aí de repente você vê, você está limpando coisas que você geralmente nem a diarista faz, porque às vezes são coisas tão complicadas de fazer. E aí, então eu não conseguia trabalhar. E aí um dia eu sentei, eu falei, eu tenho que trabalhar, porque o home office por exemplo, eu que faço audiências, eu acho ruim porque falta aquele olho no olho, né? Todo processo tem um pano de fundo. E quando você está distante, você dificilmente consegue enxergar isso, né? O que realmente, o que a pessoa quer naquele processo. Então, quando você faz audiência, você busca sempre a conciliação. Então, é difícil você verificar, você constatar esse pano de fundo. Ontem nós fizemos a primeira audiência, né, virtual. Eu achei bem complicadinha, né? Mas eu acho que é o que se apresenta. Nós vamos ter que Instrução, nos Socorro? adaptar à instrução, né? Eu acho que a Nossa, gente vai ter que se adaptar a isso, né? É o que se apresenta e a justiça não pode parar, tem que continuar, né? E a gente vai ter que dar o melhor da gente para que essas audiências ocorram e que a gente consiga tirar esse pano de fundo do processo, mesmo estando distante das pessoas. Né? Então, eu acho que o home office é bom também, porque você não sai de casa e, nesse momento, né, você não tem contato que representa um perigo. Né? Agora, eu percebo também que o judiciário tem ido mais rápido, né? E, assim, eu vejo muita gente comentando, já vi algumas decisões, lendo aqui, que isso é muito bom, né? Eu acho que o home office é uma coisa que veio para ficar, né? De certo, algumas atividades, algumas áreas não se compatibilizam, e isso eu digo, a minha área não se compatibiliza por conta disso, né? Lá no juizado, com pessoas assim muito humildes, e eu acho que elas não têm essas ferramentas em casa para a gente poder dar prosseguimento às audiências. Por outro lado, eu acho que é hora do advogado, né, e da advogada ter total intimidade com essas ferramentas, porque quem tiver essa intimidade vai dominar o mercado, né? O marketing digital veio para ficar, né? Então, eu acho bom por isso, mas no meu caso não acho legal, mas todo mundo está trabalhando e eu acho que como as pessoas precisam trabalhar, porque veja só, convivem e eu digo assim que de certa forma são conflitantes o isolamento e o trabalho, assim, porque
quem é funcionário público, tudo bem, mas o advogado que vive do seu trabalho, ele precisa trabalhar, né? Ele precisa todo dia ter uma produção, porque advogado, quando não trabalha, não recebe, né? Então, essas coisas, e ambos buscam o quê? Tanto o isolamento busca saúde, como o trabalho busca saúde. Quem trabalha, quem tem que trabalhar, tem que buscar a saúde. Então, é uma coisa assim que o fim é o mesmo, mas ao mesmo tempo elas são meio conflitantes. Então, a gente precisa, nesse momento, de muita sensibilidade para entender algumas coisas. Nem tanto a gente criticar quem não está cumprindo o isolamento, e, por outro, também quem não é a favor também não critique quem está em isolamento. Cada qual tem que ver como que se dá isso, e a gente tem que objetivar a saúde pública, né? Então, nesse momento, é um momento extremamente delicado. Eu não queria estar na pele desses governantes que estão conseguindo gerenciar essa crise, né? Na realidade, hoje, os despachos que nós temos recebido nos processos é justamente baseado na saúde coletiva, né? Que está todo mundo preocupado com essa pandemia, né? Desse novo coronavírus, e ninguém quer ficar doente. A gente vê que alguns Exatamente. casos ficam extremamente graves, e aí você tem que ponderar. Só que aí essa ponderação, por exemplo, a minha área é trabalhista. A maioria, a grande maioria das provas é oral, né? Ela vem de testemunhas. Então, assim, o que vocês podem me dizer do entendimento de vocês? O que é pior? Hoje eu estava pensando nisso. O que é pior? Você pedir ao juiz que encaminhe o processo para a sentença do jeito que ele está, do jeito que ele se encontra, ou aguardar um período em que seja seguro para todas as partes, que a gente não sabe quando vai ser. Isso é Aí uma vai situação depender do extremamente ponto em que o delicada. processo se encontra, né? Tem que E avaliar também eu cada acho caso. que ver o que é que o autor pretende, né? Também. Exato. Então, Então, tudo depende do processo. pois é, aí a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente não sabe se Exatamente. manda o processo para a sentença do jeito que ele está, porque a gente acha que está bom, mas quando o juiz sentencia, Não, a gente achava, Vem tudo ao a gente contrário. achava, então assim, isso é uma situação muito crítica, e Eu acho principalmente que para não a vale área a que eu pena se atuo. você tiver alguma prova para produzir que seja muito importante, muito preponderante para o desfecho do processo. Mas Aí eu não digo vale na a pena questão do você. tempo. Por E exemplo, nós não sabemos quanto tempo vai durar, quanto tempo nós vamos ficar nesse isolamento, trabalhando de casa, né? Hoje, por exemplo, já saiu uma nova portaria do CNJ, se eu não me engano é a 79, que ela prorroga a resolução 313, a 314 e a 318 até o dia 14 de junho, ou seja, vamos continuar nesse plantão extraordinário, né? No home office até o dia 14 de junho. Então, até o dia 14 de junho, em tese, as portas do judiciário estarão fechadas de forma física, porque o trabalho continua remoto. Então, assim, essa insegurança Eu de penso que vai você... tudo voltar ao normal, mais ao normal no segundo semestre. É o que Até lá, todos nós eu acho que esperamos, na área né, trabalhista Silvia? é mais complicado, né? Porque a na trabalhista área envolve trabalhista. alimentos, né? Então é muito complicado. Eu acho que a advogada trabalhista está Não, e na sofrendo assim, trabalhista, com essa situação. e na trabalhista envolve um público, às vezes, muito simples, muito humilde, pouco instruído, que não tem computador, não sabe como fazer uma audiência, o advogado não sabe como explicar, muitas vezes, porque você não pode se encontrar fisicamente com o seu cliente. Tem o lance das testemunhas também, que aquela inviolabilidade, né, das testemunhas, que elas não podem ser Incomunicabilidade, é isso. incomunicabilidade, elas não podem ser instruídas, mas pela internet, longe de você, ninguém sabe se tem alguém instruindo a testemunha. Então, eu acho complicado isso. Mais Eu uma das complicações que essa pandemia traz para a gente.
Mas é aquela adaptação que a gente tem que ter ao momento, né? Olha a nossa presidente Olha o Ismael. meu home office. Olha o meu home office. Beijo para ela. Ferdinando. Muitos advogados nos prestigiando. Prestigiadas por vários colegas. Beijo para vocês, vários advogados aqui entrando, doutor Wesley. Bacana. Mayra, você que tem filhos pequenos, como é que você está escapando aí das armadilhas, das loucuras? Vocês não viram, não? Isso que eu estou te perguntando. Eu acho que eu perdi a conexão. Perdeu? Não. Eu estou te ouvindo. Eu estou vendo uma criança aí atrás. Pois é. Para mim. E aqui dizer que a minha conexão está instável. Eu falei até, entrei na semana passada, não, acho que foi essa semana, eu entrei numa reunião da CJA, primeira vez que eu participei da reunião. E aí estava todo mundo explicando, né, essas dificuldades, o medo, o advogado iniciante, que mal começou e já, né, teve que parar, porque tudo em março tudo parou, final de março tudo parou, abril também estava tudo parado. Então, semana passada tinha uma semana bem difícil, porque eu estava muito estressada aqui em casa. É homeschooling, é aula de manhã, aula à tarde. E semana passada eu simplesmente eu paralisei, eu não consegui fazer nada. Nada, eu perdi alguns prazos, graças a Deus não prazos fatais, né? Deus foi bom comigo, mas eu simplesmente estava assim, mentalmente exausta semana passada. Eu queria chorar o tempo todo. E aí você não pode chorar porque o menino te vê chorando, fica perguntando: que foi, mãe? Que foi, mãe? Que foi, mãe? Você não quer falar. Então, aí essa semana eu já dei uma respirada, acalmei e consegui colocar algumas coisas em dia. Mas é muito difícil você ficar com duas crianças pequenas que entendem, mas não entendem o motivo de ter que ficar em casa. Né, não poder sair. Antes, nosso grande evento era ir ao supermercado, uma vez por semana. Agora, nem isso a gente não pode fazer mais com eles. Então, assim, é muito estressante, não só para a gente, mas para eles também. Para eles também, com certeza. Para a gente que é adulto, às vezes é difícil entender, você quer sair, né? A gente fica cansado. E a gente, eu pelo menos me sinto privilegiada, até porque a gente tem uma situação física melhor, a gente tem uma casa boa, com conforto, um espaço, temos nosso trabalho, né? Eu não puder ter uma parcela da população que está passando um perrengue muito maior. Nossa. Eu acho que verdade. Eu e a Silvia, nesse aspecto, nós já somos avós, né, Silvia? Então, a gente, nós não temos mais crianças pequenas, mas que você tenha que distribuir essa atenção, e com criança a sua atenção tem que ser sempre redobrada, né? Mas eu tenho ouvido muito as advogadas comentando sobre isso, né? Porque nossas amigas, é casa. Eu acho que as professoras nunca foram tão valorizadas na vida quanto agora, né? Porque nunca mais eu reclamo, nunca mais na minha vida. Exatamente, porque os professores, essa parte da educação, né, formal, ela fica muito à escola, e as crianças já passam a maior parte do dia na escola mesmo. Então, e lá na escola tem amigos e eles se distraem, tem metodologia para distrair as crianças. E a gente em casa não tem isso. Então, as crianças, elas ficam ali, quando meus filhos eram pequenos, pelo menos era assim, a gente fica tentando distraí-los, mas a gente não sabe. E tem horas que também mãe se zanga, extrapola e tudo mais. E eu vejo muito o pessoal dizendo: não consigo trabalhar, não consigo fazer o home office porque eu estou cuidando dos filhos, eu tenho que depois cuidar da casa e tudo mais. E acho que nesse momento, tanto nós que somos avós, parece que a gente não vive esse problema, mas a gente tem, nessa época de pandemia, assim, a gente tem aquele medo, né? Não sei se você tem esse medo, Silvia, mas eu tenho muito.
Eu lembro que quando eu estava na quarentena, quando eu entrei em quarentena, eu achava que alguma coisa poderia acontecer comigo e que nunca mais eu veria minhas netas lindas, meus netinhos lindos. Com Gente, eu certeza. sofria tanto com aquilo. No dia, depois que eu saí da quarentena, no dia que eu vi minha neta, gente, eu chorava assim de emoção de poder de revê-las, entendeu? E hoje tudo que eu peço é muita saúde, peço para os meus filhos terem muita saúde para não contaminarem as crianças. Peço às pessoas também para terem muito cuidado, porque as crianças são tão, né, são tão frágeis e dizem que elas são imunes a essa pandemia, mas eu não sei, como não tem estudo sobre isso, eu tenho muito zelo com isso, assim, as crianças e os idosos, né? E também tem o outro aspecto que é da gente a gente pegar e conviver mais com nossos filhos, porque eu acho que a gente convive pouco com eles, né? O mundo estava, né, muito acelerado. Então, a nossa convivência com nossos filhos era assim meio, como é que se chama? Aquela convivência daquela hora, Superficial, né? superficial. Superficial. Então, a gente está Eu acho que mais com os filhos. um detalhe dessa pandemia, dessa quarentena, é que a gente começa a rever as prioridades da gente, né? Você começa a repensar o que realmente é importante para você. Não adianta mais a gente querer ir para uma loja comprar uma bolsa bonita. A gente não está nem saindo de casa. Vamos aonde? Perdeu a razão por comprar um perfume, um sapato novo. Quer dizer, hoje em dia, a prioridade é você ficar com a sua família, você conseguir comprar comida sem ter que ficar saindo toda hora, se planejar, pedir por aplicativo ou um de casa vai comprar. Sei lá, você começa a dar valor num telefonema, um vídeo que você consegue ver a pessoa, sabe? Um momento em que você fica junto com seu filho ou com sua filha, vai fazer um bolo, vai fazer alguma atividade junto. Olha, eu, como gosto muito, eu nem faço, porque eu como mesmo, então eu prefiro não fazer. Uma coisa bacana que eu descobri nessa quarentena, entre canalizar minha energia para não pensar em coisa ruim, porque tinha dia que eu achava que eu estava com 12 sintomas, ficava com falta de ar, etc. Aí eu passei a cozinhar. E eu nunca cozinhei. Eu fazia assim alguns pratinhos assim que meus filhos gostavam, mas isso era bondade de filho, sabe? Eu sei que eu nunca tive jeito para isso. Aí eu passei a assistir um programa de televisão, um programa da internet da Rita Lobo, que era aquelas panelinhas, né, sobre a dieta balanceada no coronavírus. E eu fui seguindo, gente, então ela fez várias lives e eu fui acompanhando aquilo e eu ficava fazendo tudo que ela fazia aquilo ali. Gente, eu tenho feito pratos deliciosos, bolos deliciosos. Meus filhos estão dizendo, mãe, que é isso? Eu faço e levo, sabe, para eles e tal. E aí eles estão amando e eu estou amando fazer isso. Eu assim, tipo assim, eu me descobri na cozinha, literalmente. Mas não é só Olha aí, um novo talento que despertou, tá vendo? Mas não é só eu tenho visto muitas pessoas postarem no Instagram sua arte na cozinha, né? Então, tem coisa tão bacana como cozinhar, né? Você fazer um prato gostoso para seu marido, para sua amiga, né? Levar na casa dela, ou você experimentar aquilo, nem todo dia ficar só naquilo. E tem mais um detalhe. Essa comida balanceada, esses pratos, são receitas balanceadas, que eles dizem que a comida do brasileiro, arroz e feijão, é muito bom. Vou dar uma dica aqui, né? Então, ela diz assim, para você comer o arroz e o feijão, a proteína, né? Aí você pode substituir o arroz pela batata e o feijão pelo grão de bico, a lentilha e tal. E 2 hortaliças. Você faz uma comida balanceada. Gente, e ela diz o seguinte, que após a pandemia, isso deve continuar, porque antes as pessoas estavam comendo muito fora, restaurante. Eu mesmo saía do trabalho e ia comer em qualquer lugar, voltava correndo e tudo mais. E nisso eu comia doce, porque eu não me alimentava direito. E eu tenho feito bolos e não tenho comido o bolo, não tenho experimentado, não tenho sentido necessidade, meu organismo não tem sentido necessidade do bolo.
essa dieta balanceada que é legal, né? Eu perdi 4 Ah, que quilos, tá? legal. Quando muita gente ganhou, eu perdi 4 quilos nessa pandemia. Eu não sei se foi do hiper, eu achava que era do hiper, mas eu fui ao médico, ela disse que não, estava tudo normal. Então, eu acho que eu devo isso à dieta que eu passei a fazer, seguir essa Rita Lobo à risca ali, né? Fazendo isso. E às vezes, à noite, eu estou sem fome. Né? Quando eu ficava em casa comendo bolo, comendo doce, eu sou louca por doce. Então, é uma Ai, dica. Cozinhar é socorro, que uma boa, tá? inveja. Cozinhar é uma Que boa. inveja, queria ser Eu quero assim. continuar. Depois eu já comprei uns utensílios de cozinha, assim, tipo, pra gente. Aquelas coisas para fazer uma cozinha legal. A minha conexão tá ruim, né? E aí, quero continuar com isso. Eu vejo que muita gente tem feito isso. Eu, no meu tempo livre aqui em casa tem 2 computadores, né? Então, eu tenho 2 meninos, fica um no computador e o outro no outro. No tempo livre, eu corro para olhar minhas publicações, ver o que saiu, se tem algum processo que eu preciso movimentar, fico mandando e-mail para as varas. Essa semana eu mandei um para a corregedoria e fiquei pensando, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? A gente fica naquela expectativa se vai ser odiado ou não pelo juiz. Que Então, até isso a gente tem que saber lidar. Então, no meu tempo livre, eu acho que a vida da socorro, advogada eu queria... é muito difícil, né, Mayra? A vida da advogada é muito difícil. Às vezes a pessoa... Socorro. Pode falar. Eu não estou mal, porque, graças a Deus, eu tenho uma estrutura muito boa familiar, né? Mas, por exemplo, eu estou sem receber nenhum alvará desde março. Então, assim, desde final de março. Então, nós estamos em maio, já vamos para junho. Se eu dependesse exclusivamente da advocacia, eu estaria, como muitos colegas hoje estão, precisando daquela cesta básica que a OAB e a Caixa estão oferecendo, né, para os advogados mais que estão em vulnerabilidade. Mas, assim, é muito difícil, porque você não tem um cliente novo, porque você não pode se reunir com ninguém. Os processos que estão em andamento, pelo menos os meus, eles estão andando a passos muito lentos. E quem tem contrato mensal com o cliente, muita gente está perdendo esses contratos, né? A carteira. Pois é, ainda tem isso. Ou então as empresas... Eu não tenho, né? Eu trabalho exclusivamente com reclamante, pessoa física. Então, é muito difícil. Eu sinceramente, eu não consigo imaginar. A semana passada eu travei, porque, por mais que eu tenha uma estrutura familiar muito boa, eu também tenho contas para pagar. Eu tenho a escola da minha filha, eu tenho o meu carro. Então, assim, eu não posso ficar empurrando isso para o meu pai e para minha mãe, que é uma obrigação minha. E aí, semana passada, eu simplesmente me... Se desesperou, diz, né? eu me desesperei, porque as coisas, os processos não estavam andando, tem processos com dinheiro para sair que não andam. Então, assim, o tempo vai passando e aí? Né? A vida. Ontem, na sessão do conselho, teve uma sessão do conselho que durou quase 4 horas, mas foi uma sessão muito boa, e isso foi tratado, né, da dificuldade que os advogados estão tendo. E aqui eu quero enaltecer, né, as ações da OAB, né, de apoio, de ajuda às advogadas nesse momento tão difícil, né? Fizemos uma arrecadação, né, uma OAB solidário, que as pessoas criticaram, mas aquilo ajudou muito, e tem pessoas que estão ajudando, e eles estão lá, quer dizer, é uma série de ações que a OAB tem feito, né, para ajudar o pessoal, porque está difícil para os grandes, imagina para os que estão iniciando, aqueles que estão com muitos alvarás para receber, né, com prazos aí e tudo mais. Eu estou rindo aqui porque a Yolanda, parece que o nosso vídeo está meio pausado, e a Yolanda tá falando mas aqui. sabe o que eu acho? Gente, não é a nossa conexão. Eu acho
que é na hora de transmitir para o É na Instagram. Porque a gente transmissão. está normal. Pra gente, Nós a estamos gente tá normando aqui, exatamente. Doutor Ismael da Penha Neto, nosso conselheiro, você entrou disse que ia dar agora. um delay, mas está dando muito. Só que eu estou vendo agora, eu abri aqui, está pausando, a Yolanda estava avisando. E ela está dizendo também que a Yolanda está cozinhando, ela sempre gostou de cozinhar, né? E ela falou que está te marcando, viu, Mayra? Não, eu que estou marcando ela. Ah, é? É o Isso contrário. mesmo, desculpa, é isso mesmo, é o contrário. Mas ela não manda nem um bolinho pra gente, né? Também, uma coisa assim. E ela fazendo umas coisas não bem manda, nem é gostosas. sacanagem. Isso é Socorro, tu verdade. também, minha vizinha mora aqui do lado, fez um bolo bonito naquele dia que a gente conversou, fiquei esperando minha fatia. A Foi a Silvia, chuva. que mora um pouquinho mais distante, né, Silvia? Também estava esperando, né? Foi a chuva, foi a chuva. Próxima vez eu vou mandar. Pode deixar aqui, eu vou mandar sim. Olha, mas dessa dificuldade que a gente está falando e da gente começar... Eu acho que é uma dificuldade que os juízes não entendem, talvez, né? Os servidores, eu não sei se não... juízes não se colocam no lugar do advogado, talvez. Eu fiz uma manifestação besteira, mas junto com a... Eu fiz uma manifestação junto com a Marina, que ela distribuiu nos grupos para ajudar até os colegas, e colocando nessa petição a importância do honorário, porque o honorário ele é uma verba cujo caráter alimentar. Ninguém quer ficar rico, a gente quer sobreviver. Então, ficar segurando um processo fruto do seu trabalho, né? Principalmente num momento desse, né, é muita desumanidade. Não sei nem se existe essa palavra. É isso mesmo, meus filhos. Dia desses, a Mayra estava fazendo uma live, e aí o filho dela entrando e falando e tal, e no dia seguinte eu vi um vídeo, e aí era um vídeo do humorista do Tom Cavalcante, aí ele imitando uma mulher, que era uma mulher empoderada e tudo mais, dando uma entrevista, mas de repente, toda hora ela ia lá, era para chamar a atenção do filho, e ela voltava descabelada, dava um empurrão no filho, batia. Eu ri tanto, eu mandei para a Mayra. Eu falei, Mayra, era você ontem na sua live. Eu acho que todas as mulheres, menino, fica calado, mas isso. Como que as crianças vão entender né, esse momento tão difícil? Não tem como. Por que tem que ficar em casa? Eu confesso que eu gosto muito de ficar em casa. Mas, assim, é legal a gente ficar em casa com liberdade, mas não porque tem que ficar. Não é isso? Que é o que está acontecendo com a gente. Nós estamos ficando em casa exatamente porque a gente tem, está se vendo obrigado e para se proteger e proteger os outros, né? Eu não estou brincando. Não sei. Faz como ele, faz como Tom Cavalcante. E aí eu acho que nessas horas... Gente, é muito difícil você ter criança pequena. Olha, tem horas assim que... Não é só você. Não fique assim, porque não é só você. Não, mas esse perrengue, todas nós já passamos, e todo mundo que tem criança passa, né? Gente, minha mãe está tentando me ajudar aqui, mas eu não sei se vocês estão ouvindo, ele está dando um show. Meu filho, por favor, eu estou ocupada. Eu quero você, tá vendo? Ele quer você. Você vai ter que ir lá. É igual que a criança... assim. Que o pai está cozinhando e a mãe está tomando banho. Aí a criança quer água. Aí ele entende que a mãe está ali ocupada, o pai está ocupado fazendo a comida, então ele tem que pedir o copo d'água da mãe que está lá no banheiro, tomando banho. E nessas horas, olha, Mayra, sinceramente, essa coisa da mãe, a mãe é muito requisitada pelo filho, né? E eu acho que nesse instante, mais do que nunca, a gente tem que entrar na ideia do nosso papel como mãe, mas não só do nosso papel, mas o papel da família, né, nesse momento tão difícil, dos filhos, eu falo assim, dos filhos maiores, de uma participação familiar, na obrigação familiar. Acho muito legal quando os filhos maiores evitam de sair para não ter que voltar para casa, porque é recorrente o fato de que os jovens circulam e trazem
E o vírus contaminam, para né? os idosos, né, que estão em casa. Eu acho muito legal quando os filhos se abstêm de fazer isso, de circular em prol, né, da sua É uma família, das prova de pessoas que amor amam, isso dos também. avós, né? E assim vai, né? Também as pessoas estavam criticando muito a questão desse decreto, né, que colocou para o ímpar em circulação. Mas, em verdade, que eu digo assim, eu até critiquei no começo, mas tira um pouco de circulação e as pessoas passam a concentrar o que vão fazer naquele dia do par ou do ímpar. E quem é da economia informal tem que explicar, né, para a pessoa, olha, eu só posso vir tal dia. E as pessoas têm que agir com empatia, porque é o momento disso. Né? É um momento de de ter sacrifícios, compreensão, né? De compreensão. As pessoas têm que passar de você se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. No caso das domésticas, né? Seria interessante as patroas irem buscar as domésticas em casa para que elas não peguem ônibus, para que elas não tenham que pegar mototáxi com aquele capacete que já deve estar contaminado. Então, dar um capacete para a sua empregada, para ela poder ir trabalhar. Eu acho que essa coisa veio para alertar a gente de quanto que a gente precisa abrir mais nosso coração, nos dar mais aos outros. O momento eu acho que é esse, e que vá depois, e que se prorrogue, né? Assim, essas ações se prorroguem após a pandemia, porque as pessoas estavam num ritmo muito acelerado, cada uma por si, dane-se os outros. Isso precisa parar. Isso precisava parar. É evidente que não precisava ter isso, né, para fazer, para as pessoas, para alertar as pessoas disso, mas que já que teve, vamos abrir nossa cabeça. Mas vocês já viram como a natureza está se recuperando, porque o homem parou, as indústrias estão parando de poluir, então os rios estão ficando limpos, o mar está ficando limpo. Veneza, lá, não, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Está ficando limpo, né? Isso é um claro sinal que a natureza manda para a gente. A gente estava realmente estragando. Eu acho que também é um momento para a gente pensar em desburocratizar certos procedimentos, né? Porque hoje nós precisamos das coisas mais rápido, né? Hoje nós temos a internet, temos tudo isso, mas certas burocracias ainda persistem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, voltando ao processo. Eu tenho uma cliente que ela teve uma sentença favorável e a juíza deu força de alvará para a sentença, para ela poder fazer uso do saldo do FGTS dela, né? Reconheceu a forma da dispensa e deu força de alvará. O que acontece? Ela chegou na Caixa Econômica precisando, hoje está todo mundo precisando, e a Caixa simplesmente se negou a realizar o procedimento porque ela não tem a baixa na carteira dela. Mesmo a sentença. É um excesso de formalismo. Mesmo né? A sentença, Então, assim, imagina, de formalismo, hoje... mas isso é a cara da Caixa. Eu não vou longe, não, em relação à Caixa, que não é nesse pagamento aí desse plano emergencial, né? Como ela foi assim, extremamente burocrática, sim, eu ouvi falar, né? E eu acho que realmente cruel, é hora de... Ontem eu assisti uma live que dizia assim, que a gente tem que se descomplicar, era até da Comissão de Direito Sistêmico. Eu achei muito interessante, que é você fazer as coisas de forma menos complicada. Vamos ver se a gente agiliza as coisas sem... Né? Principalmente nesse porque momento esse dinheiro emergencial que estava sendo dado é dado justamente para pessoas bem simples também, que muitas vezes não têm esclarecimento para providenciar, para fazer por aplicativo. O cara mora, às vezes, na zona rural, gente, não tem nem internet, não tem um smartphone, não tem nada, quer dizer, é complicado para as pessoas. Aí elas têm que ir pessoalmente na Caixa. A informação chegar até a pessoa é complicado. A gente pensa e a pessoa fazer o cadastro, ela faz o cadastro pelo aplicativo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Para a gente que está na cidade acostumada a mexer já é complicado. É complicado.
Imagina para quem Exatamente. não é, entendeu? Então, eu acho que é uma burocratização que beira a crueldade numa situação como essa, entendeu? Colocou todo mundo em risco. Isso foi total falta de planejamento e de empatia mesmo, de pensar no outro. E eu Graças lembro a que era Deus uma fila parece que quilométrica, conseguiram as arrumar, pessoas né? distantes, ou as pessoas muito próximas umas das outras, É, né? Mas todos os dias tem Foi um fila, gente. Todos caos. os dias. Ontem eu todo fui dia. deixar a minha cliente não tem impressora, né? Então eu imprimi e fui entregar o documento para ela. Imagina, ela ter que enfrentar aquela fila com 1 milhão de pessoas, né? Com muita gente. Teve gente que vendia lugar na fila, gente, sempre se aproveitando dessas Tinha gente desgraças dormindo para na ganhar fila. dinheiro. Não, o cara Horrível, fica lá, horrível. põe uma cadeira, aluga a cadeira, vende o lugar dele, ganha uma grana em cima da desgraça dos outros, entendeu? É desumano, isso é desumano. Eu estou até lendo um livro sobre isso, muito interessante essa Ah, época. dá dica de livro aí, pessoal. Eu também Tá acho. Dá a lendo? dica do livro, qual é? Ah, mas é um livro. Esse A aqui, gente ó. está com tempo, mas não está com tanto tempo assim, mas a gente lê Ah, também. é? Eu Justiça, tenho que um é aqui. fazer a coisa certa. Muito bom. Eu tô lendo Vou aqui procurar esse livro, Silvia. É o um livro da curso, Vou é procurar. um conferência. curso que tem em Harvard, muito concorrido, muito legal. Ah, Silvia, É? eu estou lendo aqui a Levanta compilação mais, da Socorro. Daniela Andrade, que é a Levanta presidente da mais. Comissão Nacional da Mulher Advogada, né? Socorro, E ninguém viu o livro. o Levanta livro, mais. Levanta mais esse alto. Aí, Isso. a aí. gente comprou lá na Liberdade. conferência, né? Ah, sim, sim, sim. Tá? É uma É da compilação Dani, de né? artigos aqui de conselheiras federais, né? De mulheres que lidam com violência doméstica. É uma coisa maravilhosa. E esse aqui também, que é da... Bom, aí eu vou puxar aqui para minha sardinha, né? Que é da Alessandra Santos. A Alessandra Santos, ela é presidente da comissão da BMCJ do Rio de Janeiro, né? E também aqui tem vários artigos também de advogadas cariocas, muito bons da gente ler. Eu acho legal a gente ler essas coisas, mas... E eu recebi um outro emprestado que a namorada do meu filho comprou, dica da minha filha, e aí ela me emprestou para eu ler antes dela, que é a mulher ganhou o prêmio Nobel de Literatura. A Guerra Não Tem Rosto A de Mulher. Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Que aí conta Exatamente. justamente a história das mulheres que foram para a Segunda Guerra lutar e que ninguém nunca ouviu a história delas. Olha que interessante. Você entendeu? Depois compartilha com a gente aí. Claro, eu vou ler, nem Meu comecei celular ainda, caiu. chegou hoje. Mas mostrando justamente a bravura das mulheres na guerra. Mulheres sempre que bravas. é uma história que não vem à tona, ninguém fica sabendo. Você entendeu? Assim Dia como... desses eu assisti um filme também sobre isso, que às vezes assim a ação das mulheres elas ficam assim meio esquecidas, né, na história, e elas não ninguém escreve nada sobre isso, né, e tudo. Aquela coisa do homem sempre tem, mas não diz assim uma mulher guerreira, né, e tal. E é muito interessante. Parece que não combina, né? Exatamente. Eu tenho assistido filmes, antes de dormir eu sempre assisto um filme, quer dizer, minha rotina é de manhã eu acordo, lavo, passo, para essas coisas, sabe, que eu estou amando fazer. Não estou reclamando, não, tá? Aí trabalho um Meu pouco aqui Deus, no home office, não, aí vou para nunca as gostei, não lives. estou gostando nessa quarentena também. Eu Aí vou gosto para de as algumas lives. coisas, eu só não gosto de passar roupa. Não, eu nem passo, né? Mas assim, lavar, eu acho que quase na segunda semana eu lavei todas as roupas daqui de casa, tá? Todas, só para te ter uma ideia do quanto que foi essa canalização. E aí, à tarde eu fico assistindo as lives, porque todos os dias tem lives na área da violência doméstica, as comissões nacionais do país inteiro fazem suas lives, tem sempre alguém falando uma coisa diferente, né? Tanto da ABMCJ, a nossa presidente Manuela, ela está fazendo live com todas as presidentes. Gente, só uma Minha pausa, vai ser dia rapidinho, 30. Socorro. Oi? Doutor César Brito está te prestigiando aqui na nossa live. Ai, meu Muito Deus obrigada, do céu. doutor. Olha que honra, viu? Nossa, que Também honra mesmo. eu vi também aqui o Marcos Schoy, que acho que ele é presidente da OAB do Amazonas. Do Amazonas, isso. É verdade. Muito obrigada por ser tão, né? Essa honra ter sermos prestigiadas por eles.
E aí tem essas lives e tem a Dani está fazendo live todos os dias também. Aí tem aquelas outras lives, assim, tipo assim, aquela blogueira Silvia Braz, ela faz quase todo dia, ela fala com alguém de um tema diferente, às vezes ligado à moda, e outros também ligados à saúde, ensina a fazer um mexicuca e alguma coisa muito bacana. E outras também, a Constanza Pascolato, então, eu fico assistindo live até 8 horas da noite. Aí depois eu vou assistir um filminho. E a Marina, nossa vice-presidente, está sempre dando umas dicas de filme. Então, eu vou lá naquele... Eu gosto de filmezinho, assim, meio café com leite, sabe? Porque senão, na hora de dormir... Porque quando você assiste um filme tenso, e na hora de dormir você fica... né? Você tem que relaxar antes de dormir. Eu acho que a gente tem que fazer coisas que nos relaxem, porque o mundo a gente já está vivendo com medo. Álcool gel, máscara e etc. Né? Ontem que eu fui no supermercado, e aí eu estava toda mascarada de óculos e tal. E eu encontrei um senhor que o irmão dele faleceu recentemente. O irmão dele era pai de um amigo meu, de uma amiga, e eu tive vontade de cumprimentá-lo, mas eu só levantei a mão. Eu não sei nem se ele me reconheceu, porque eu estava toda com aquela parafernália toda, mas por quê? Porque no supermercado a gente não pode mais conversar com ninguém, na rua, né, e tudo mais. Então está meio delicado. Então acho que isso já é o medo que a gente vive, né? Medo de contrair esse vírus e aí medo de contaminar alguém. Então a gente tem que fazer coisas mais leves, sabe? Então, diante disso, eu só tenho assistido coisas leves. Às vezes tem uma notícia muito pesada, eu desligo. Não quero ver isso. Isso aí não vai me acrescentar muito. Entendeu? Então, eu estou nessa onda de se adaptar, né, à nova vida, de reaprender a viver, de conviver, de aprender a viver uma vida nova, né, porque está meio complicado, viu? Meio mesmo. Verdade. Eu também tenho tentado, assim, quando eu não estou trabalhando, assistir alguma coisa. Eu estou assistindo uma série agora que é uma série investigativa. Eu estou meio que pendendo para o lado criminal. Não sei porquê. Acho que não sei se é alguma ação, mas eu tenho assistido muitas séries assim voltadas para o direito criminal, e eu estou assistindo uma série que foi indicação de uma amiga minha, Renata, e o Processo. É uma série eu já assisti. Eu acho. Gente, ela é sensacional, assim, a gente vê como é que o Processo é do direito alemão, né? Não, é italiano. Italiano, isso mesmo. É bem curtinha, Silvia, na Netflix, isso. Na Netflix. Depois eu te passo no... eu assisti, eu acho que eu assisti uma parte muito boa. Assim, você vê como é que funciona o direito criminal em outros países, assim, você tentar encaixar ele no nosso, é muito bom, muito assim, eu acho muito interessante. Eu tenho gostado de assistir mais essas séries investigativas, assim. Eu adoro filme assim, que fale sobre direito, né? É interessante. Eu gosto de filme que faz pensar. Eu geralmente, quando eu gosto de uma série, eu assisto várias vezes. Tem uma chamada Billions, que eu já assisti umas 3 vezes. Tem um diálogo muito bom. Então eu vou... quando eu pego assim, uma para assistir, aí eu volto. Aí eu quero ver se eu perdi alguma coisa. Aí meu marido diz assim, mas você vai assistir de novo? Eu digo, vou, porque eu acho que tem um diálogo que eu perdi. Faço muito isso. É isso mesmo. Porque... que ótimo. Pode falar. Meninas, nós temos 5 minutos. 5 minutos, eu acho. 5 minutos para encerrar. Então, vamos fazer nossas considerações finais, alguma mensagem. Vamos começar pela Silvia. Silvia, com você a palavra. Não sei, eu gostaria muito que as pessoas buscassem um certo equilíbrio nesse momento que a gente está passando, repensassem as suas prioridades, os seus valores, para ficar só com aquilo que interessa, né? Com aquilo que é realmente importante para a nossa vida. Nós
Outro dia estávamos conversando, pastor, sobre o termo ressignificar, né? Socorro? A gente vai ter que ressignificar muitas coisas na nossa vida para encontrar. Eu acho que a gente está passando como se a gente estivesse passando por um túnel, só que depois que esse túnel acabar, a gente não vai sair o mesmo. Não vai dar para a humanidade sair igual como entrou. Tudo bem, vai, a gente já teve várias epidemias na história da humanidade, mas essa está sendo particularmente mais contundente na rotina das pessoas, na vida das pessoas, né? Que a última grande pandemia que teve foi no início do século XX, então matou realmente 50 milhões de pessoas porque não se tinha tanto recurso, como tem hoje, tanta comunicação, né? Você saber o que as pessoas estão fazendo. Eu rezo muito toda noite, peço a Deus que ilumine os nossos governantes para que eles tenham mais sensibilidade, para que eles consigam olhar o outro como um ser humano, não como um número, não como mais uma estatística, sabe? Mas como uma pessoa, um querer, um bem de alguém, né? Aquela pessoa que deixou uma família desfalcada, e a gente ter sensibilidade para isso. E, claro, buscar dentro de nós, cada um tem a sua espiritualidade, buscar dentro de nós melhorar cada dia para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível e da melhor forma possível. Com certeza. Socorro. Silvia, eu fiquei comovida. Não, olha, Eu eu também, acho que profundo, né? Socorro. profundo, mas isso eu acho que é fruto da maturidade, né? Às vezes, nessa situação de pandemia, eu já vi muitas pessoas assim fazerem, às vezes assim na rede social e tal, e mesmo na vida, levarem isso como isso que a gente está passando, como se fosse assim algo, digamos assim, um castigo divino, uma coisa. Espera, aí eu digo assim, não vejo por esse lado. Eu vejo, é muito triste, eu nunca pensei que fosse viver para ter que conviver com isso, né? Mas já que está aí, tudo que a gente tem que aprender é conviver com as adversidades também. E eu acho que isso é o bom da vida, porque a gente tem que, digamos assim, é lógico que o ideal seria que tudo tivesse de uma forma estabilizada, né? Porque muitas pessoas estão pagando por conta disso, né? E pagando com suas vidas, né? Mas acho que é o momento da gente repensar, né? Eu acho que todo mundo tem que, às vezes, tudo que a gente fazia antes, vamos repensar se isso, ou como o que a gente fazia, as nossas condutas, como que nós éramos em relação a uma série de coisas. A gente tem que repensar isso, né? Para a gente procurar viver bem, para a gente ter, como é que se diz, paz, né? Procurar viver em paz, procurar viver com saúde, pensar na saúde do outro, pensar na necessidade do outro. E do ponto de vista profissional, eu acho que a gente tem que se adaptar. O que parece, o que se apresenta agora. Então, a gente tem que